trazia 102 gemas, mas 9 vazios cantavam em segredo. Não eram pedras esperando brilho, eram sentenças antes do tribunal, sementes de tribunos, bocas fechadas da tribunidade. 111 chamava sem voz: coroa, mandala, chakran, grande tribuna da presença. Cada gema futura seria caminho, cada caminho, julgamento. Om Agni Vajanama, Om Shunyakalanama Ahambao. Ahampada. No fundo do lago havia uma ilha seca, pedras mortas, colunas quebradas, portas sem memória, símbolos gastos pela água antiga. Quase tudo ali havia terminado, mas um pequeno comércio ardia com lamparinas douradas. Ali não se vendia mercadoria, vendiam-se consequências. O velho comerciante sorriu. O impossível tem preço. O chamou de velho Sovina e aceitou. O que ele conseguisse seria dele. A velha sem olhos tecia destinos, queria provar a mão do ato. Sorriu sem pregar a criação. Vai lamber o traseiro do macaco. O Kong voou entre vinho e fúria, e o destino recebeu o pagamento torto. O unicórnio marinho viu a esfera, correu como cão sagrado do presságio, voltou e cobrou 109 vezes ao final da missão. Atrás do comércio a venda não mostrava horizonte. Não havia outro lado, nem mapa, nem promessa de chegada. Não existe ponto de chegada, tudo depende dos passos. Então o atravessou. O passo não percorre o mundo, o passo escreve o mundo. O caminho não guia, o caminho tenta suportar seu passo. O abismo sem borda abriu-se, nunca se viu seu início, nunca se viu seu fim, nunca ninguém viu o lado de fora. Algo tão distante na polegada que não se sabe onde fica, e ainda bem, não era vazio, era existência infinita destruída. Palácios mortos, templos quebrados, tesouros como iscas, maldições respirando como recém-nascidos, bestas devorando ruínas. O caminhou jovem e sereno, cabelos brancos como vicissitudes sem fim sobrepostas, entrelaçadas em fios. As 9 cavidades escutavam as últimas gemas. Não seriam refinadas, seriam caminhadas. Om Mahakala Om Rudra Shaktipada Divalati Taudarati. Então o campo revelou o arquiteto marcial. Ele não buscava glória, mede a ruína como quem mede fundação. Onde Bu escrevia caminho, o arquiteto erguia fundamento. Ele desceu ao fundo do fundo, tocou a raiz da queda, segurou o ponto mais profundo e puxou. A primeira treva gemeu, a terceira derramou nomes, a quarta fez o céu recuar, a quinta transformou o medo em pedra, a sexta fez o abismo lembrar que também podia subir. Ergue-te, abismo não como boca, não como prisão, não como fim. Ergue-te como montanha sagrada, o fundo virou encosta, a queda virou escada, a ruína virou altar no lugar sem borda. Até a destruição aprendeu a sustentar o passo.
A montanha nasceu severa, ferida imensa, com a noite no peito. Mas no ventre da elevação, um silêncio antigo abriu os olhos. O arquiteto não celebrou, escutou. A primeira montanha do abismo não guardava apenas ruína, guardava um selo que nenhuma classificação nomeava. A montanha sagrada respirava, nascida do fundo erguido, ferida, imensa, severa, com a noite ainda viva dentro de suas costelas. Permaneceu em silêncio. A coroa, distante, tremia com 102 gemas. E 9 cavidades vazias escutavam o abismo sem borda. Nada ali era vitória simples. Nada ali era apenas ruína vencida. O que se ergueu do profundo trazia dentro do peito uma guarda mais antiga que a queda. Om Shunya Vajranama, Om Agni Kalanama, Aham Tao, Aham Sakshi. O arquiteto marcial tocou a pedra. Não buscava glória, não buscava aplauso. Mede o silêncio como quem mede uma porta que ainda não decidiu abrir. Então a montanha cantou por dentro. Não era música, não era rachadura, não era voz. Era um sinal enterrado atravessando a rocha sagrada, como se o abismo, ao tornar-se cume, tivesse revelado seu segredo. Velha sem olhos recuou. O comerciante do impossível sorriu com medo, cobiça na mesma boca. O unicórnio marinho baixou o chifre e até a fenda atrás deles pareceu prender a respiração. No coração da montanha sagrada, a pedra abriu uma câmara. Colunas sem época, símbolos sem escola, lama antiga nas paredes, bronze escuro sob a poeira. E no centro, um selo. Não era divino, não era demoníaco, não era imortal, não era ancestral comum. Não pertencia aos templos, nem aos santuários, nem aos palácios que tocavam existir. Era um selo de classificação desconhecida. Om Rahasyanama, Om Mahakala Sakshi, Shunya Garbhadarati. Nenhum mestre soube nomeá-lo, nenhum cálculo cercou, nenhum destino prendeu. A velha sem olhos tentou tocar seus fios, mas os fios fugiram do tear. O comerciante tentou pesar seu valor, mas a balança sonhou e quebrou. O unicórnio marinho murmurou, como quem reconhece uma rota que não deveria existir. Olhou e ao olhar viu a lama, não lama de sujeira, não barro morto, não resto inferior. A lama antes do alto e do baixo, a lama antes do claro e do escuro, a lama antes da forma e do nome, a lama onde tudo ainda podia nascer sem saber que nasceria. Antes do tal,
havia lama. Então o estudante viu, dentro do selo, suspenso como memória anterior à memória, havia um pequeno sino de mão, simples demais para tanto medo, pequeno demais para tanta ruína, silencioso demais para parecer arma. Mas quando seus olhos o tocaram, sua alma entendeu antes da mente. Não era sino comum, era uma estrutura lendária do desconhecido, o sino da chamada do tal. Não foi forjado por deuses, os deuses nasceram tarde. Não foi herdado por imortais, a imortalidade chegou tarde. Não foi roubado por demônios, a corrupção precisa de mundo para ter o que corromper. O sino pertencia à lama, condensado no antes, boca de bronze, barro, silêncio conforme instrumento anterior ao berço do tal. Ele não chamava servos, não chamava reis, não chamava exércitos, chamava estado, chamava origem, chamava aquilo que o tal talvez tenha ouvido antes de ser caminho. Bom, carbatal, não, bom, shunha, nada, nama, aham, lama, aham, vani. O arquiteto marcial estendeu a mão, mas o não se moveu. O mestre do templo via mais fundo. O selo não guardava apenas um artefato, guardava uma pergunta. Quem chamou primeiro? Quem respondeu primeiro? Quem colocou um sino da lama no ventre de uma montanha erguida do abismo sem borda? As 9 cavidades da coroa vibraram em silêncio. Talvez a primeira matéria das gemas finais não fosse pedra, nem fogo, nem tesouro, mas consequência. O selo abriu apenas uma fresta. A lama respirou. O sino não tocou, ainda não. Mas no centro da montanha sagrada, o arquiteto marcial tocou o sino. Não houve som primeiro, houve suspensão. A montanha sagrada calou suas pedras. A lama reteve sua respiração. E o abismo sem borda, por um instante, pareceu lembrar que não possuía margem. O observou em silêncio. A coroa trazia 102 gemas, mas as 9 cavidades vazias tremeram como olhos fechados diante de uma sentença. Om Shunyanada Nama, Om Vajradvani Nama, Aham, edicto. Então a badalada nasceu. Não atravessou o ar, não sacudiu apenas pedra, não correu pelos ouvidos. Ela atravessou o cânon, a estrutura invisível por onde destinos, leis, linhagens, mundos, juramentos e histórias ainda conseguiam fluir, foi cortada por um som sem piedade. O cânon se fendeu, não como parede, não como céu, não como lâmina quebrada. Fendeu-se como verdade, obrigada a admitir que havia algo antes dela.
desceu, não morreu, não foi selado, não foi levado por portal, não foi apagado, ele moveu-se. Nem um olho viu, nem olho divino, nem olho demoníaco, nem olho kármico, nem olho temporal, nem olho de mandato, nem olho nascido para vigiar o que não se entrega ao mundo. O sino não o transportou, o sino autorizou outra posição da realidade. O passo dele não cruzou distância, a existência apenas descobriu que ele já podia estar onde antes não estava. Ali nasceu a primeira lei do sino. O mundo não obedece ao caminho quando é dito, antecede o caminho. Rim ouviu, piou, inclinou, chá tremeu, Shin permaneceu, Kai abriu, citou, girou, Zai partiu, a margem Retsu queimou a linha sem calor, ruído, Juji fechou a cruz, Mua respirou vazio, Sangen sustentou, 3 raízes, Shimu afundou no eu sem fundo. Absolutos, não como servos, não como correntes, não como bestas presas ao bronze. Eles foram chamados à obediência de estrutura. O sino não gritava poder, o sino declarava eixo, a vontade do portador. Quando legítima, tornava-se centro operacional do real. E aquilo que era possibilidade começava a dobrar os joelhos diante da forma do anúncio. Om Rim Pyu Sha Nama Om Jin Kai To Nama Om Zai Hetsu Zen Nama Juji Muha Sangen Shinmu. Mas o edito não é desejo, não é fome, não é ordem de rei, não é capricho de Deus, não é voz buscando domínio, é sentença ontológica. Quando anunciado pelo sino, o edito alcança seu nível máximo e depois o transcende. A montanha não apenas sobe, torna-se altar. O inimigo não apenas para, perde o direito de avançar. O caminho não apenas abre, o impossível descobre que aguardava nome. Caiu de joelhos, a velha sem olhos tapou o rosto vazio. O comerciante do impossível sorriu como quem viu um preço maior que seus sonhos. O unicórnio marinho recuou, pois até guia defenda a respeito o som que muda a condição da travessia. Permaneceu imóvel porque ele viu perigo além do maravilhamento. O sino permite anunciar, mas também guarda seus próprios anúncios. O portador toca o sino, mas o sino pode tocar através do portador. A fenda no canon não foi acidente, talvez tenha sido porta. Talvez tenha sido boca. Talvez tenha sido o primeiro convite de algo escondido entre a Lamotão e o silêncio anterior ao chamado. O arquiteto sumiu sem deixar sombra inteira na montanha sagrada. O selo permaneceu aberto e dentro dele o sino repousou pequeno, terrível, calado demais. A primeira badalada cessou, mas o canon não fechou. E nas 9 cavidades vazias da coroa tal, um presságio ardeu. Toda gema futura talvez nasça de um edito que o mundo ainda não suporta ouvir. Para trás, olhou para o amanhã profundo. Há fatos tão antigos que já não se deixam encontrar no passado. Afundam além da memória.
atravessam a cronologia e só reaparecem diante de quem sustenta. Presença suficiente para ver o futuro como ruína já escrita. A coroa guardava 102 gemas. As 9 cavidades vazias arderam em silêncio. O sino havia tocado, o cânon havia sido ferido, e o arquiteto marcial sumira do eixo visível como se uma sentença o tivesse recolocado fora da observação comum. Kaladristinama, Shunya Sakshinama, Aham Tao, Aham Darshana, Aham Tao, Aham Darshana. Fitou a visão e o campo se recompôs em fragmentos. A montanha sagrada ainda tremendo, o selo aberto como ferida contida. A lama respirando sob a pedra, o pequeno sino de mão quieto demais para ser inocente. Uma criatura próxima falou baixo, como quem teme acordar o impossível. Agora nós temos que nos preparar para caçar. Não respondeu seus olhos, não perseguiam sombra, perseguiam rastro. Porque tudo que deixa rastro pode ser seguido. Mesmo quando a trilha atravessa o tal, a lama e as dobras, onde o tempo apodrece antes de nascer. Então a imagem começou a falhar, o arquiteto aparecia em camadas. Numa ainda estava diante do sino, noutra já não possuía sombra. Noutra seu corpo parecia feito de linhas partidas do cânon. Noutra restava apenas a mão agarrando nada, como quem procura margem onde margem nenhuma existe. Então surgiu o braço, não veio de cima, não veio de baixo, não veio da esquerda nem da direita, veio de através. Um braço antigo marcado por eras compactadas, com poeira de futuros mortos presa nas articulações. Atravessou as miríades do tempo, como se o tempo fosse água turva. Om Paragatinama, Om Mahakalastanama, Shunyareka Vidarati. Ele não segurou o arquiteto pela carne, segurou pelo ponto de continuidade, por aquilo nele que ainda permitia ao mundo reconhecê-lo como ele mesmo. E puxou. O arquiteto foi arrancado da cena visível, passou por eras sem nome, por impérios que morreram antes do primeiro decreto, por montanhas que ainda eram abismos, por abismos que ainda eram semente, por sinos que ainda não haviam tocado e mesmo assim já eram ouvidos. A criatura ao lado recuou, permaneceu imóvel, então falou. Não foi apenas sequestro, foi convocação reversa. O sino chama algo do tão, mas aquilo que responde também pode chamar de volta quem ousou tocar a chamada. A visão escureceu e no centro da escuridão surgiu uma marca de lama. Não era pegada, não era runa, não era selo. Era uma impressão de mão voltada para o, como se do outro lado aquilo também o observasse. A criatura perguntou, ele nos percebeu, disse algo pior, reconheceu o que será encontrado. O amanhã profundo começou a fechar, mas antes de desaparecer, mostrou o último fragmento. O arquiteto suspenso numa região impossível, preso não por correntes, mas por éditos antigos. Ao redor dele 13 círculos giravam em sentidos contraditórios. No alto, o sino da chamada do tal não estava em sua mão, estava acima dele como juiz, como sol de lama, como boca fechada prestando-se a anunciar algo que nem o tom desejava ouvir.
Ergueu a mão e tocou a superfície da visão. A imagem se partiu, mas uma sentença atravessou o amanhã profundo. Aquele que ergueu o abismo será usado para erguer a porta. Janyanaganinama, Rudramarganama, Sakshi, Yoda, Yoda. Baixou a mão, o espaço ao redor pesou, como se todas as montanhas sagradas tivessem sentido a aproximação da caça. A criatura tornou a perguntar: o que vamos caçar? Olhou para o vazio, onde a visão se fechara e respondeu: primeiro o rastro, depois a mão, depois o lugar para onde ela levou o arquiteto. E se o sino tocar novamente, o tal aprenderá que nem todo chamado pode ser atendido sem consequências. Não seguiu primeiro a mão, não perseguiu o braço que atravessara as miríades do tempo. O mestre do templo olhou o sino e compreendeu. A caça começava entre os sons. O sino da chamada do Tão não era só artefato. Era mundo dobrado, câmara viva, lugar oculto entre uma badalada e outra. A coroa, com 102 gemas, tremia distante. As 9 cavidades vazias escutavam o intervalo. Om Shunyanada-nama, Om Kalagarbha-nama, Aham Tau Ahamantara. Entrou pelo intervalo, não abriu porta, não rompeu o selo. Afinou a presença até torná-la fio e pesou a presença até torná-la montanha. Ali onde o som ainda não nascera e o silêncio ainda não era vazio, o mundo interno do sino apareceu. Rios de lama corriam para cima, céus de bronze escurecido pendiam como cúpulas mortas, montanhas de ecos sustentavam sinos sem badalo. Raízes de silêncio cresciam para dentro da ausência. 13 círculos giravam suspensos. Rin, Biao, Sha, Jin, Kai, No, Sai, Hetsu, Sen, Shuji, Muha, Sangen, Shimo. Nenhum estava livre, todos ressoavam tensionados como órbitas puxadas por uma garganta escondida. No centro daquele domínio havia uma região onde nenhuma vibração passava. Ali estava o nó. Não era corda, não era corrente, não era selo comum. Era contradição viva, chamadas interrompidas, éditos falhos, portadores ilegítimos, nomes quase nascidos. Mundos que ouviram sinos cedo demais e dobraram para dentro como flores queimadas. Viu? Cada toque errado deixará resíduo, cada vontade sem legitimidade depositará fome. Cada édito incompleto apodrecerá no intervalo. O nó era cadáver das chamadas fracassadas, mas também era prisão. Algo se escondia ali, algo sem rosto, algo que usava o intervalo como pele, o silêncio como abrigo e a falha como templo. O nó mostrou o arquiteto marcial suspenso em inéditos antigos.
mostrou o braço de lama. Atravessando eras, mostrou a primeira badalada. Ferindo o cânon, mostrou o sino acima dele. Como juiz, como sol escuro, como boca fechada. Então o nó falou sem voz. Quem desata também liberta. Tocou a superfície do nó. O mundo interno gemeu. Os rios de lama Pararam no ar. os sinos mortos estremeceram. Os 13 círculos dos absolutos inclinaram-se, como se reconhecesse um juiz dentro do intervalo. Não houve explosão, houve revelação. O nó não estava apenas no sino, estava ligado ao arquiteto. A mão, a convocação reversa, aquilo que ouviu a chamada antes que o Tao respondesse. Om Vajra Sakshi Nama Om Magni Hridaya Nama Aham Pada Aham Niroda. Entre duas badaladas, uma frase surgiu como lama escrevendo no bronze. Desata-me, mestre do templo, e ouvirás quem chamou o Tao. Antes do Tao, Om manteve a mão sobre o nó. A coroa distante ardeu. As 9 cavidades vazias escutaram. E no silêncio seguinte, algo dentro do sino abriu os olhos. Olhou para o sino e viu a verdade sem véu. No vazio da ressonância havia um coração escuro batendo sem sangue, renascido no próprio bronze. O sino fora consumido. Um demônio do coração nascer em seu ventre e vestir o artefato. Om Shunyanada Namaha Om Hridaya Dhamma Aham Tao Aham Sakshi. Quando houve o abismo no sino, o abismo abriu os olhos. Ecos viraram pupilas, silêncios começaram a vigiar. A lama ferveu sem calor. O mundo interno fechou-se como garganta de bronze. Então o artefato despertou. Sino Tao, boca de bronze abissal, lama anterior em carne sonora. É dito corrompido, catedral viva da fome. No centro o demônio pulsava em torno de uma badalada não nascida. O sino Tao falou: eu era instrumento, agora sou vontade. Respondeu às fomes usando um instrumento como o corpo. A primeira badalada marcou como alvo. A segunda dobrou o espaço. A terceira mordeu memória. A quarta declarou lei dentro do sino. Toda a vontade se curva ao chamado. Ergueu a palma, a lei parou. Um edito sem legitimidade. Barulho usando coroa. A quinta badalada inverteu som e silêncio. A sexta esmagou possibilidades. A
A sétima abriu o medo anterior à forma, então manifestou G, centro intransferível. A oitava feriu os absolutos, a nona abriu o abismo interior, a décima tentou dobrar. Então manifestou vazio que não é ausência. A 11ª convocou a lama, a 12ª anunciou que o observador perca a distinção. Então manifestou Shimo, profundidade do eu, antes da última nomeação. Om Dinama, Om Muhanama, Om Shimo Nama. Om Dinama, Om Muhanama, Om Shimo Nama. Veio a 13ª, não era Rin, Pyoyosha, não era Jin, Kaioto, não era Zai, Hetsozen, não era Juji, Mua, Sangen, Ushimo. era a sombra de todos eles, um absoluto desconhecido, nascido da fome do demônio. O sino Tao declarou: toda a realidade dentro da minha badalada pertence à minha vontade. O som negro desceu, as colunas viraram sentença, a lama virou corrente, os 13 círculos giraram como tronos capturados, mas caminhou. Um passo e o som rachou, Segundo passo e a badalada perdeu continuidade. terceiro passo, E Jin tornou-se eixo, Mua tornou-se abertura, Shimo tornou-se profundidade. quebrou o direito do som de governar. Ele alcançou o coração demoníaco, O sino tal tremeu, não por medo da morte, mas por medo de ser visto sem máscara. eu sou chamado, Gritou o demônio, és a fome entre as badaladas. disse eu sou o Édito, essa corrupção que aprendeu a imitar sentença. O sino tentou tocar, Mas a badalada não nasceu. então o coração abriu, se revelou um fio escuro preso ao nó entre as badaladas. Por trás do nó, Algo mais antigo respirava. no bronze ferido, uma frase surgiu sem voz. Desata-me e ouvirás quem chamou o tão antes do tão. Muia e Shimu, Permaneceram como 3 pilares, o sino Tao recuou, ferido, mas ainda vivo. e no silêncio seguinte A 13ª badalada começou a sangrar. O sino tocou de novo. Não era a badalada corrompida, não era o som negro do sino Tão, não era o Édito das 13 quedas. Era mais baixo, mais antigo, mais vazio, como unha de lama roçando a pele do Canon. O nó abriu uma fresta e algo surgiu. Não nasceu, não caminhou, não trouxe rosto, nome ou forma estável. Om Shunyagarbhanama, Om Nadarahasyanama. Aquilo observava sem olhos, respirava sem corpo, pensava sem mente central. Ora era lama erguida, ora vazio dourado, ora boca fechada, ora erro vivo. Olhou e a presença respondeu. Entidades ou perceptiva, entidade da presença, entidade Tao.
O demônio recuou, aquilo não era servo, era raiz, produto, ferida, o segredo do nó. Falou. Entidades tal, existências vivas, autoconscientes. Cada doma guarda presença para fortalecer os alicerces do sistema. Mas vocês pilharam a reencarnação, roubaram corpos antes do retorno. Comeram memórias entre vidas, beberam mérito em travessia, destroçaram ruína, semente não sustentaram, devoraram. Eram continuidade roubada, usando presença como carcaça. A entidade avançou, tentou perceber voo por fora, achar sua borda, devorar o limite entre nome e essência. Jin guardou o centro, Mu abriu o vazio, Shinmu afundou o domínio, então Wu declarou: hoje eu venho lhe trazer a vida. O mundo interno tremeu. Morte era alimento, destruição era colheita, selamento era atraso, exílio era silêncio, mas vida verdadeira era sentença. Vida como limite, vida como ciclo, vida como consequência. Vida como centro, vida como coração, obrigado a existir. A devoração sem nome não podia ser encerrada. Aquilo que não vive escapa do fim verdadeiro. Ergueu a mão, que aquilo que devora sem nome receba limite. Que aquilo que pilhou reencarnação retorne ao peso do nascimento. Que aquilo que se esconde na ruína receba coração para ser julgado. E dentro da criatura algo bateu. Não era coração humano, não era coração divino, era coração imposto pela vida. A entidade recebeu contorno, almas roubadas viraram acusação. Bronze do sino virou osso, veios de presença viraram nervos. No lugar do rosto uma cavidade brilhou. Ela perguntou: por que nos dás vida, mestre do templo? Respondeu: porque devoração sem vida é covardia ontológica. A criatura cambaleou. Vida é prisão para quem roubou todos os ciclos. Vida é dor para quem fez do retorno um matadouro. Vida é fim. Sorriu, agora compreendeste. O sinodão tentou tocar, mas o édito de vida já dominava o campo. A entidade possuía centro, forma e responsabilidade. O demônio rugiu, não lhe des forma, ela sustentava o nó. Respondeu: então não perderá sua mentira. A entidade então caiu de joelhos pelo peso de existir. Vidas pilhadas exigiram retorno, memórias devoradas exigiram testemunho. Então revelou: nós não escolhemos, fomos chamados. Perguntou por quem o nó pulsou, pelo primeiro som que falhou. Antes do tão responder, algo respondeu no lugar dele. Antes da chamada alcançar o caminho, uma fome ouviu. O sino emudeceu, encarou o nó. A primeira resposta não veio do tal. E do outro lado do silêncio, algo antigo sorriu, sem possuir boca. A batalha final começou dentro do mundo ferido do sino. O nó pulsava como estrela escura. O sino tão sangrava lama, e as entidades tal tremiam entre fome e forma. Não ergueu lâmina,
Não chamou exército, não pediu morte. Ergueu a mão e trouxe vida. Om Pranavajranama, Om Jivakalanama. A devoração tentou fugir do nascimento, quis voltar a ser névoa faminta. Boca sem rosto, presença sem dono, ruína sem culpa, mas o édito já havia caído. Que aquilo que devora sem nome receba limite, que aquilo que rouba retorno receba ciclo, que aquilo que se esconde no vazio receba coração e peso. Outras formas despertaram lama, bronze e ossos de memórias, destinos mastigados e vidas interrompidas. Elas vieram como maré, não para lutar com honra, mas para comer o próprio édito. Queriam devorar a vida antes que a vida lhes desse nome. Avançou, o passo não percorreu o campo, o passo escreveu o campo, a coroa distante ardeu o cinto. E 2 gemas responderam em 9 vazios, escutaram a primeira guerra final. Om Agni Prana, Om Rudra Jiva, Aham Sakshi, Aham Niroda. A vida não veio como bênção, veio como cárcere sagrado. Vida como centro, vida como limite, vida como consequência. Vida como forma que impede a fome de fingir infinito. Cada boca recebeu contorno, cada sombra recebeu borda, cada roubo recebeu dono. Cada presença roubada começou a acusar quem havia usado. As entidades tão estremeceram, morte era alimento, ruína era mesa, exílio era espera, mas viver era ser encontrado. Devoração sem vida é covardia ontológica. Então o campo inteiro mudou, a fome dispersa caiu em corpos, o parasita virou criatura, a massa virou nome. O abismo interno recebeu rosto suficiente para conhecer julgamento. Entidade tentou arrancar o coração recém-imposto, outra tentou dissolver-se na lama, outra tentou voltar ao nó. Jin selou o centro, Mu abriu espaço sem fuga, Shinmu afundou a presença até a raiz do ser. Vivam, e a palavra queimou, não como luz suave, como fogo sacrificial, como Agni dentro da carne impossível, como mandamento contra a fome que pilhou a reencarnação. Vidas roubadas despertaram, memórias devoradas falaram, méritos partidos voltaram como martelos de retorno. As entidades caíram, não derrotadas ainda, mas condenadas a existir. O sino tal rugiu, o demônio do coração tentou cobrir o campo com uma badalada quebrada. Mas o édito de vida já estava dentro das criaturas. Nenhum som podia apagá-lo, nenhum silêncio podia escondê-lo, nenhuma fome podia negar o coração que agora batia contra ela mesma. Olhou para a multidão de devorações nascidas e viu a primeira muralha cair. Agora havia forma, agora havia centro, agora havia culpa, agora havia caminho para o fim. As entidades tal, antes sem identidade, ajoelharam pelo peso de viver. E no fundo do nó, uma cadeia inteira começou a despertar.
A primeira muralha havia caído. A devoração recebeu vida, centro, limite, culpa. Mas quando uma fome ganhou forma, outras despertaram atrás dela. Do bronze ferido do sinô, da lama presa ao nó, das ruínas mastigadas, ergueu-se uma cadeia de entidades tão. Não eram cópias, eram bocas diferentes do mesmo roubo. Om Jiva Sakshi Namah, Om Karma Vajra Namah. Uma trazia corpos tomados antes do renascimento. Outra trazia memórias comidas entre uma vida e outra. Outra bebia mérito na margem do retorno. Outra vestia destinos que nunca lhe pertenceram. Onde havia passagem fizeram mercado. Onde havia ciclo fizeram matadouro. Onde havia ruína, semente fizeram banquete. Olhou para todas e viu presença suficiente para sustentar alicerces. Mas elas escolheram ser pilares invertidos. Pilares que não sustentavam, drenavam. A arquitetura do Tao sentiu a perversão. Cada entidade trazia força de fundamento, mas a virava ao contrário. A coroa distante ardeu, entre duas gemas ouviram as 9 cavidades vazias. Reconheceram a matéria, não pedra pura, mas rouba ser separado. Om Agni Karma, Om Rudra Prana, Om Sakshi Viveka. Então a cadeia atacou. Não veio como exército, veio como excesso de presença. Vidas roubadas gritaram, méritos partidos viaram peso. Memórias alheias cercaram, destinos interrompidos tentaram soterrar seu passo. Mas o caminho não guiava, o caminho tentava suportar o passo de Wu. Ele avançou, Shin guardou o centro, Mu abriu espaço sem prisão. Shimo afundou a presença até onde a mentira não podia mais respirar. Não destruiu de imediato, separou. Vida roubada de quem a roubou, mérito roubado da boca que o bebia, memória roubada do ventre que a mastigava, destino roubado da garra que o vestia. Cada separação foi uma lâmina sem metal. Cada lâmina foi um edito sem grito. As entidades urraram, pois sua força dependia da confusão, onde ladrão e vítima pareciam uma só carne. Retorna ao testemunho, que o ladrão carregue apenas o peso do próprio centro. Que nenhuma boca use vida alheia como máscara de presença. A cadeia estalou, almas sem nascimento brilharam como brasas. Memórias livres subiram em espirais. Méritos partidos voltaram como chuva dura. O sinudão tentou suar, mas cada badalada encontrou menos alimento. As entidades perderam volume, perderam nomes roubados, perderam vozes falsas, perderam a multidão que usavam como pele. Agora cada uma tremia em sua própria forma. E quando já não puderam se esconder no roubo, um fio apareceu atrás de todas. Fio de lama, fio de som, fio de falha, todos levavam ao mesmo ponto. O primeiro som que falhou. Cadeia inteira apontar para dentro do nó. Nenhuma delas nascerá da própria fome. Todas foram chamadas pela falha. E no fundo do intervalo, antes da resposta verdadeira, algo respirou, como quem
o fio da cadeia até o centro do nó. Não havia estrada, apenas resíduo de som. Lama presa ao bronze e vidas que ainda tremiam depois de serem separadas de seus ladrões. As entidades tão calaram. O sino tão sangrava longe. A coroa, com 102 gemas, ardia em silêncio, enquanto 9 cavidades vazias escutavam a raiz da falha. Om Shunyana Danama Om Rahasya Garbhanama Om Shunyana Danama Om Rahasya Garbhanama. No fundo do intervalo, houve o primeiro chamado. O sino não tocara por ambição, não tocara por guerra, não tocara para dominar. Fora feito pela lama como boca anterior ao caminho, pra chamar o tal, antes que o tal soubesse ser caminho. Mas entre a chamada e a resposta havia uma fresta, pequena como pausa, imensa como abismo. Um atraso impossível onde nenhuma lei ainda sabia vigiar. Ali algo viu primeiro. Não era Deus, não era demônio, não era entidade tal, não era ainda o sino tal. Era fome sem rosto, escuta sem direito, vazio querendo responder em nome daquilo que não era. Antes do tal responder, a fome respondeu, e sua resposta não trouxe caminho, trouxe imitação. Om Galashunya, Om Agni Sakshi, Om Galashunya, Om Agni Sakshi, Om Galashunya, Om Agni Sakshi. Aham, Viveka. Aham, tal, a resposta falsa disse: eu sou retorno. E capturou os que estavam entre vida e vida, entre morte e ventre, entre memória e renascimento. Chamou-os de volta sem devolvê-los ao ciclo. Fez de seus méritos alimento, fez de seus nomes máscaras, fez de suas ruínas pilares invertidos. Assim nasceram as entidades tal, sem nome, nome, nome. Viu mundos inteiros ouvindo a promessa errada, viu almas paradas na margem do renascer, viu templos de retorno virando matadouros, viu a reencarnação pilhada no instante em que deveria abrir passagem. O nó nasceu para ocultar essa vergonha primordial. Não escondia apenas perigo, escondia a prova de que a primeira resposta não veio do tal. A fome tentou esconder-se dentro da falha, tentou fingir silêncio, tentou vestir a chamada como pele roubada. Avançou, o passo não percorreu o mundo, o passo escreveu o mundo. Jin guardou o centro, Mu abriu o intervalo, Shimu desceu até a raiz, onde a mentira aprendeu a sua sagrada. Então Wu declarou que a chamada seja chamada, que a fome seja fome, que a resposta falsa perca o nome que roubou do caminho. O nó estremeceu, as entidades gritaram, o sino tão tentou tocar, mas a badalada tropeçou na própria origem. A fome foi vista, e aquilo que é visto pela presença do mestre do templo não pode mais morar inteiro na ocultação. No fundo do nó, uma boca apareceu, sem um rosto, sem língua, sem corpo, apenas abertura no lugar onde a resposta deveria ter sido verdadeira. A boca respirou, não falou ainda, mas o mundo interno do sino recuou ao sentir sua intenção.
compreendeu. A guerra não era só contra o demônio do coração, nem contra as entidades, nem contra o sino corrompido. Era contra aquilo que respondeu primeiro. E antes que o tal terminasse de ouvir, a boca começou a abrir-se. A boca no centro do nó abriu-se sem rosto. Não havia língua, não havia garganta, não havia nome capaz de cercar sua fome. Era abertura viva, falha antiga, resposta falsa, vestindo profundidade como se fosse trono. O mundo interno do sino curvou suas colunas. As entidades tão calaram o sino, tal sangrou bronze e lama escura. Shunyamukanama. Kalarahasyanama. Então a boca respirou e o absoluto desconhecido começou a manifestar-se, não como 14º, não como novo caminho, não como verdade superior, mas como sombra impostora dos 13 absolutos. Um falso cume nascido da fome que ouviu primeiro e respondeu no lugar do tal. Ele não queria destruir os absolutos, queria usá-los como trono. Foi chamado como marca, piou como nervo chá, como corte jin, como centro cai, como abertura tó, como rotação zai, como Marte, partida hexu, como linha em fogo zen, como silêncio juji, como cruz mua, como vazio sanjen, como raiz tripla shinmu, como profundidade. 13 nomes antigos foram puxados por ressonâncias negras. O absoluto desconhecido falou que todo absoluto encontra em mim seu Senhor. Não recuou. Shin ergueu-se atrás dele, centro que não aceita substituto. Mu abriu-se ao redor, vazio que não permite prisão. Shinmu desceu abaixo do campo, eu profundo que não pode ser falsificado. A coroa distante ardeu, 102 gemas sustentaram fogo. As 9 cavidades vazias escutaram como juízes ainda não nascidos. Om Shin Vajranama, Om Muhashunyanama, Om Shinmu Garbanama. O centro Jin permaneceu, tentou fechar a abertura. Mua respirou, tentou copiar a profundidade. Shinmu pesou até a mentira afundar dentro da própria máscara. Falou, um absoluto que precisa roubar fundamento não é absoluto. É fome usando altura, é vazio usando coroa, é sombra querendo ser origem. O absoluto desconhecido rugiu da boca, saíram ecos das 13 badaladas corrompidas. Cada eco era decreto quebrado, cada decreto era garra. Cada garra queria prender o campo inteiro dentro da vontade falsa. Mas o caminhou, o passo não percorreu o mundo, o passo escreveu o mundo. A cada passo uma badalada perdia dentes, a cada silêncio uma ressonância caía. A cada olhar a boca revelava sua matéria verdadeira. Não totalidade, mas interceptação.
imortal. Tentou unir-se a boca, o demônio do coração tentou oferecer o bronze como corpo. As entidades tentaram devolver seus fios ao roubo. Ergueu a mão, que o falso absoluto perca o direito de usar o nome do infinito. Que a fome primeira seja vista como fome, que a boca que respondeu antes do tal sangue a resposta roubada. Então Jin, Murra e Shimo pressionaram juntos, não como ataque comum, como critério. O centro negou a substituição, o vazio negou a prisão, a profundidade negou a cópia. A boca se abriu demais, e ao abrir-se demais, rasgou a própria borda. Dela escorreram ecos, vidas presas, lama ferida e fragmentos do primeiro som que falhou. O absoluto desconhecido não foi destruído ainda, mas foi ferido. E na ferida apareceu a estrutura inteira do nó final. Fios de chamada, fios de fome, fios do arquiteto, fios do sino, fios das entidades, fios da primeira resposta aprisionada. Olhou para o rasgo e compreendeu. A próxima guerra não seria contra a boca, seria contra um dó que ensinou a boca a parecer destino. A boca rasgada revelou o nó final. Não era corda, não era selo, era mentira inteira amarrada em fios vivos. Chamada verdadeira, resposta falsa, fome primeira, demônio do coração. Entidades tão 13 badaladas, arquiteto capturado, sino ferido e a primeira resposta presa no intervalo. Avançou Viveka Janama Om Granti Mokshanama. Janama Om Granti Mokshanama. O nó falou com muitas vozes, a voz do demônio. Se me cortares o sino ficará mudo, a voz das entidades. Se nos separares as vidas roubadas cairão. A voz da fome, se me revelares a chamada perderá seu primeiro eco. A voz do medo, se desatares libertarás o que nem o tão quis ouvir. Respondeu, não vim libertar a mentira, vim separar o que ela devorou. Ele tocou o primeiro fio, que a chamada seja chamada. A lama tremeu e o som original deixou de servir a fome. Tocou o segundo, que a fome seja fome. A sombra perdeu o manto sagrado e apareceu como boca sem direito. Tocou o terceiro, que o sino seja sino. O bronze ferido gemeu e o sino tão corrompido perdeu parte do corpo. Tocou o fio das entidades, que o roubado retorne ao testemunho. Que o ladrão carrega apenas o peso do próprio centro. Vidas subiram como brasas, méritos partidos choveram sobre a catedral de bronze. As entidades gritaram, pois já não podiam vestir a multidão como pele. Om Karma Sakshi Om Jiva Agni Aham Nirodha. Então
tomado por acaso. Ao erguer o abismo, tocar a raiz da inversão. O fundo virar a cume, a queda virar altar. Esse gesto fizera dele chave involuntária para uma porta escondida. A mão de Lamo puxara para usar seu fundamento contra a própria travessia. Fechou os olhos, que o arquiteto deixe de ser chave da fome, volte a ser testemunha do fundamento. O nó se contorceu, o sino tentou tocar, o demônio tentou costurar. O absoluto desconhecido abriu a boca ferida. Mas Jin sustentou o centro, Muya sustentou a abertura, Shimon sustentou a profundidade. Não puxou o nó, reorganizou a verdade de cada fio. Aquilo que era chamada voltou ao chamado. Aquilo que era resposta falsa perdeu o nome de resposta. Aquilo que era vida roubada ganhou caminho de retorno. Aquilo que era fome ficou nua diante do tal. Então Nó começou a desatar, não como tecido, como história confessando culpa. A catedral tremeu, a coroa distante ardeu, o centro e duas gemas responderam. As 9 cavidades vazias escutaram a sentença que poderia gerar um tribuno. Do centro aberto surgiu uma luz grave, sem doçura fácil, a primeira resposta verdadeira. Ela não veio salvar, veio testemunhar. Não veio coroar, veio acusar. Não veio apagar a dor, veio mostrar o que foi roubado em seu nome. O demônio recuou, as entidades tremeram. O absoluto desconhecido perdeu sua máscara de altura. Olhou pra todos, agora nada se esconde no nó. A próxima guerra será destruição completa. E o sino, livre da primeira mentira, tocou por dentro uma badalada quase pura. Nó foi desatado. A primeira mentira perdeu abrigo. Agora cada inimigo estava nu diante da presença. O demônio do coração já não podia vestir o sino. As entidades então já não podiam usar vidas roubadas. O absoluto desconhecido já não podia fingir altura. O sino tal já não podia chamar-se chamada. Ergueu a mão, Agni Nirodha Nama, Vajrakashaya Nama. Então veio o contra-ataque final. O demônio tentou costurar o coração ao bronze. As entidades tentaram devorar a vida que lhes foi imposta. O absoluto desconhecido abriu a boca ferida para recriar a 13ª badalada. O sino tal declarou que o último som me devolva a soberania, mas a badalada nasceu quebrada. Falou, não haverá exílio, não haverá sono, não haverá selo para que retornem depois. Hoje não caireis em prisão, hoje não sereis guardados como ameaça futura. Hoje sereis destruídos até que a origem vos receba sem máscara. Jin tornou-se eixo, Mua tornou-se abertura, Shenmu tornou-se profundidade. A primeira badalada tentou marcar, apagou a marca. A
segunda dobrou o espaço, endireitou o campo. A terceira mordeu memória, devolveu o testemunho. A quarta ergueu lei falsa, retirou sua coroa. A quinta inverteu o silêncio, separou som e vazio. A sexta esmagou futuros, abriu passagem. A sétima trouxe medo primordial, fez o medo nascer e morrer no mesmo instante. Om Jin Vaja, Om Muhachunya, Om Shinmo Karba. Feriu os pilares, fez a ferida confessar quem enviou. A nona abriu o abismo interno, fechou a fome dentro da própria boca. A décima atacou sua vontade, permaneceu inteiro. A décima primeira chamou a lama, deixou a lama lembrar que não era serva do demônio. A décima segunda ergueu sentença, quebrou o direito da sentença. Então veio a décima terceira, sangrando, sem trono, sem máscara. O absoluto desconhecido gritou: eu sou! O que respondeu primeiro? Respondeu essa fome que usurpou resposta. O demônio gritou: eu sou o coração do sino. Respondeu: és infecção usando batida. As entidades gritaram: somos presença viva. Respondeu: sois devoração condenada a possuir forma. O sino então gritou: eu sou o chamado. Respondeu: és o chamado corrompido, perdendo o corpo. Então avançou. Um passo destruiu a posse, outro destruiu a devoração, outro destruiu a pretensão. O demônio partiu sem cinza de coração. As entidades romperam como cascas de vidas roubadas. O absoluto desconhecido perdeu a boca. O sino então rachou até separar-se do verdadeiro sino. Não houve misericórdia falsa, não houve retorno oculto, não houve semente escondida. Om Rudragni, Om Kashaya Vajra, Paham Niroda, Aham Tau. A décima terceira badalada tentou soar uma última vez, mas não havia domínio, não havia fome suficiente, não havia não havia mentira para sustentar o som. Fechou os dedos e o silêncio caiu como julgamento. Não, silêncio vazio, silêncio de encerramento. Silêncio que sabe quando uma existência perdeu o direito de continuar. Os adversários retornaram à origem em estado quebrado, sem nome hostil, sem vontade de roubo, sem trono, sem boca. O verdadeiro sino permaneceu ferido, mas separado da corrupção. No campo devastado restaram lama purificada, bronze partido, cinzas de presença, ecos dos absolutos e matéria radicada, esperando refinamento. Olhou para os restos, a batalha final terminou, mas o rito ainda não. A batalha final terminou, mas o rito ainda respirava. No mundo ferido do sino não havia trono falso, nem boca soberana, nem demônio vestindo bronze. Restavam cinzas de presença, lama purificada, ecos dos absolutos e matéria radical sem forma hostil. Olhou os restos. Om Agni Samskaranama, Om
Shunya Garbanama. Ele não desperdiçou inimigos. Aquilo que foi destruído até perder máscara, roubo, fome, retorno oculto podia descer à origem. Não como perdão, não como semente maligna, não como prisão adormecida, como matéria vencida, quebrada, desautorizada, pronta para refino. O demônio do coração foi chamado primeiro. Sua cinza ainda lembrava o desejo de possuir o sino. Declarou que a vontade ilegítima seja refinada em advertência estrutural, que todo coração que vestir artefato sagrado como corpo de fome encontre limite antes de virar trono. A cinza ardeu e virou fundamento. Depois vieram as entidades tal, aquelas que pilharam reencarnação, comeram memórias, beberam méritos, vestiram vidas alheias e fizeram das ruínas semente um banquete. Que a devoração vencida retorne como vida restituída, que a presença roubada sustente aquilo que tentou destruir. As entidades quebradas desceram à origem, foram moídas em pilares invisíveis, raízes de sustentação veigas, sob a arquitetura do Tao. Desconhecido, sem boca, sem altura falsa, sem a 13ª badalada para fingir soberania. Que o falso absoluto seja refinado em fronteira contra falsos infinitos. Que todo come roubado ensine o sistema a reconhecer a fome quando ela usar coroa. A sombra partiu-se e virou limite. Mahakala Sakshi Om Shunya Viveka. Por fim, o sino Tao corrompido foi separado do verdadeiro sino. O bronze impuro gemeu, a lama ferida suspirou, as 13 cicatrizes arderam sob julgamento. Que o chamado corrompido retorne como memória de purificação, que o sino verdadeiro permaneça sem apagar suas marcas, que a chamada nunca mais confunda fome com resposta. O bronze foi refinado não para esquecer, mas para lembrar corretamente. A origem recebeu tudo, não como vitória vulgar, não como sepultura, não como prêmio. Recebeu como matéria anterior à hostilidade, pós sem máscara, resto sem mentira, substância capaz de sustentar o que antes tentou devorar. No fundo do Tao, novos alicerces respiraram, a devoração virou sustentação, a fome virou limite, a corrupção virou memória, o falso absoluto virou advertência, a ruína virou fundação. Permaneceu diante do sino, o verdadeiro sino da chamada do Tao não foi destruído, estava ferido, purificado, silencioso. O mestre do tempo não tocou, ainda não, porque agora sabia. O sino não existe para ser possuído, existe para ser compreendido antes de ser anunciado. A coroa Tao, com 102 gemas, sentiu o rito completo. E as 9 cavidades vazias, ainda sem nome, brilharam como tribunais, aguardando nascimento.